Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma previsão de tarô aqui no canal. Previsão essa para quinta-feira, 29 de janeiro de 2025. 6. Signo de Áries, arianos e arianas. Vamos lá para a tua leitura, Áries, para as próximas horas. Muito bom te receber aqui, tá? Vamos hoje no modo tendência, ver o que é que vai rolar aqui nas próximas horas, nos principais campos da tua vida, tá? Muito bom te receber aqui, tá? Como é que tá a energia geral, como é que tá o campo profissional, trabalho, o campo amoroso e um direcionamento espiritual, tá, Ares? Como é que tá a energia geral? Oito de espadas, ás de copas. Olha, Ares, aqui pode estar falando muito de uma questão, sabe, de reprimindo algum sentimento. Eu vejo muito isso aqui, Ares. Esse As de Copas junto com esse Oito de Espadas se remete muito àquela questão de ou você tem medo de falar aquilo que está sentindo, tá? E você não fala, ou alguém pode estar causando em você essa repressão, né? Olha, não vou falar, essa pessoa está gerando em mim esse efeito. E às vezes é aquela questão também, né? É a própria repressão de se entregar a algo novo, né? A um sentimento novo. Não estou falando aqui especificamente de aspecto amoroso, mas pode sim, sabe? Se é aquela questão que ainda limita, né? Às vezes até a forma, né? Que você sente, que você observa, que você tenta desenvolver alguma questão sentimental, ainda tem aqui uma espécie de trava, tá? Eu estou sentindo aqui essa energia um pouco travada aqui no aspecto emocional. Eu repito, às vezes não é para a vida romântica, né? Eu vou tirar aqui a tendência para campo amoroso, mas aqui pode ser para outros dilemas que você de repente venha passar nesse momento, ou já está passando nesse momento, tá? No teu campo profissional, né, trabalho, vida financeira, estudos, arcano do dois de ouros e o arcano do louco, né? Aqui entra muito uma questão, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? Tentar ou não tentar, eis a questão. Eu vejo que está rolando aqui uma espécie de dualidade, né? E você tenta equilibrar tudo ao mesmo tempo, né? Já viu aquele meme que é assim, né? De dia é de um jeito, de noite é de outro jeito? Eu vejo muito isso, né? São duas profissões, duas personalidades. Olha, eu sou naquele momento, eu sou daquele jeito, naquele outro momento eu sou daquele outro jeito. Aí tem que equilibrar tudo. Eu vejo muito aqui com o Arcano do Louco a necessidade de trazer uma organização para isso, Ares. Talvez priorizar nesse momento aquilo que é urgente. E no Dois de Ouros fala muito sobre isso, né? Essa questão de saber adaptar, né? Ter essa flexibilidade, contanto com organização. No Arcano do Louco, a gente vê muito essa questão, né? De viver o dia de cada vez. Eu diria até com o louco, ter um pouco de mais de paciência com o teu processo, Ares. Ter um pouco mais de paciência com o teu processo vai te ajudar a equilibrar muita coisa, sabe? De repente é um momento em que você tem que focar em algo e deixar aquela outra coisa temporariamente de lado. Às vezes é uma escolha que você tem que fazer nesse momento que é urgente para esse ponto e deixar de lado uma outra coisa. Então vejo muito aqui uma tendência de uma flexibilidade consciente, tá? Talvez isso aqui venha para organizar mais tuas finanças, talvez isso aqui venha para organizar mais a tua rotina. Aqui eu estou conversando com arianos que às vezes a rotina pode estar um pouco desequilibrada, né? Começa uma coisa, não termina, faz uma coisa, aí vai para outra, aí não dá tempo de fazer uma coisa. Ou seja, existe uma desorganização. Então vejo muito aqui com o Dois de Ouros essa tendência, né, de você estar se encaminhando para possíveis organizações. No teu campo emocional e relacional, arcano do Seis de Espadas e olha só o arcano do Pajem de Copas aqui, né? Então a gente pode estar falando de um certo distanciamento emocional, tá? Ou você está se distanciando de alguma proposta, ou você não está muito na vibe. Eu vejo muito isso, essa questão de seguir em frente, né? No seis de espadas, você segue em frente. E aqui tem Ariano que está preferindo seguir em frente sozinho, tá? Eu vejo muito aqui no seis de espadas
você seguindo em frente sozinho ou você já seguiu em frente sozinho diante de uma situação, mas tem um pajem de copas aqui, né, que pode representar uma pessoa que está buscando com você algum diálogo, tá? Tem uma mensagem aí que essa pessoa vai trazer para você, algo que você vai ficar sabendo. Aí, Ares, é aquele dilema, né? Se você quer ou não quer essa pessoa na sua vida, é isso que você vai ter que decidir, tá? Mas essa pessoa ela vai tentar manter contato com você de alguma forma. É aquele negócio, às vezes uma situação chegou ao fim, você quer seguir em frente, mas aquela pessoa tá ali o tempo todo, sabe? Te chamando, te colocando. Aqui tem um 8 de espadas, né? Clarificando com um as de copas, então tem novidade aqui nesse campo para você, tá? Um direcionamento no teu campo espiritual veio com o arcano do mundo. E aqui eu vou dizer uma coisa: tem certas questões na tua vida, Ares, que o ciclo já foi concluído, tá? Tem certas questões aqui na tua vida que o ciclo já foi concluído. Cuidado para tu não ficar rodando, rodando, rodando e parando sempre no mesmo lugar, tá bom? Portanto, afirme assim: estou aberto às infinitas possibilidades. Deixa aqui nos comentários que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Fica com Deus, um abraço e até amanhã. Taurinas e taurinos, que alegria de viver esteja contigo, Touro. Vamos lá para a tua leitura para as próximas horas, em especial para essa quinta-feira, 29 de janeiro, tá? Hoje vamos no modo tendência, né? Ver o que é que tá rolando aí e vai rolar nas próximas horas. Conta para mim, Tarô, como é que tá o taurino, como é que tá a energia geral para as próximas horas? Olha, Touro, o arcano da Imperatriz, tá? E arcano da Força, né? Então aqui a gente vê muita criatividade, poder pessoal muito grande, né? Poder de falar, de se comunicar muito bem, de criar, de desenvolver e viver intensamente, tá? Eu vejo muito aqui com a Imperatriz essa questão de eu vou colocar em prática, sabe, algumas ideias. É quando o taurino, é assim, né? Cara, a semana já está quase terminando, né? Digamos assim. Então, quer saber? Eu vou colocar em prática, né? Eu vou mostrar para que foi que eu vim. Então, até pode ser um bom momento aqui para mudança de visual, tá? Para você estar recebendo mais elogios. Tem gente aí que pode estar de olho em você, porque o teu magnetismo pessoal tá muito em alta, tá? Então, vejo que tem aqui uma tendência onde tudo que ocorre agora, Touro, pode estar acontecendo com mais intensidade, tá? Eu vejo muito isso aqui com a Imperatriz e com o Arcano da Força, tá? No teu campo, olha que interessante, no teu campo profissional, né? 9 de copas e o 8 de ouros, né? Claramente aqui é muito aquela questão, né? Eu estou bem fazendo aquilo que eu faço. No 9 de copas é muito uma tendência, né? A felicidade para mim. O 9 de copas é como você está se sentindo, ou como você vai estar se sentindo. O 10 de copas é como todo mundo vai estar se sentindo, né? Porque já é uma felicidade compartilhada. Mas a gente está falando aqui do 9 de copas, então fala muito de uma questão, Touro, de uma felicidade pessoal, tá? E quando clarifica aqui com o 8 de ouros, é aquele negócio, eu gosto de fazer aquela profissão, eu gosto de executar aquele trabalho, eu estou cuidando mais de mim, eu estou me desenvolvendo. Às vezes você iniciou um curso, né? Você começou um curso superior, começou um curso online, está buscando aí uma independência financeira para alguma questão. E eu sinto aqui uma onda, né, com o 9 de copas, tanto de resultados positivos como ideias que você possa estar colocando em prática. Mas existe sim aqui uma autossatisfação, tá? Eu vejo muito autossatisfação com o 9 de copas, o que é bom para você. Então, assim, cara, aproveita essa vibe. Lembra que eu acabei de falar que tudo que está acontecendo está ocorrendo com mais intensidade? Então, é aquele negócio, né? Se é para mostrar serviço, se é para me desenvolver ainda mais, eu vou continuar me desenvolvendo ainda mais. Eu vejo muito isso com o 8 de ouros. Agora, atenção, tá? Uma atenção positiva. Isso vai trazer para você grandes frutos, tá? É o que eu já vejo.
No teu campo, eita, no teu campo emocional, o carro junto com o 4 de paus, tá? Então vejo também aqui para campo relacional questões mais bem alinhadas, né? Na carruagem, o controle ele é retomado, né? Na carruagem é quando a gente sabe para onde é que está indo. E não tem coisa melhor do que você saber para onde é que está indo dentro de uma relação, né? Essa relação ela está indo para onde? E olha só o plano de fundo, o 4 de paus, né? Então aqui tem uma espécie de fortalecimento de um relacionamento. Inclusive, algumas relações aqui, elas podem estar nesse momento mudando de estágio, né? Comecei a conversar com uma pessoa, isso já está recebendo uma conotação mais séria. Estou pensando em apresentar essa pessoa para meus amigos, estou pensando em apresentar essa pessoa para minha família, essa pessoa também está pensando em me apresentar. Alguns aqui já estão namorando, já estão cogitando uma coisa maior, então pode ser aquele momento onde o casal está vislumbrando alguma coisa no futuro, porque os objetivos se encontram bem alinhados, né? O carro, ele sabe para onde está indo, né? Direção, é movimento. Para quem está solteiro, gente, eu vejo aqui que tem relações que podem acontecer muito rápidas agora, sabe? Conheceu aquela pessoa e tudo avança muito rápido, tá? Bom, com o plano de fundo com o 4 de paus, pode sim sair uma coisa muito boa disso, tá? Um direcionamento espiritual para você, sai o arcano do diabo. E aqui, cara, é muito uma questão que eu falei no começo. Tudo agora tá mais intenso, tá? Então, atenção, touro, atenção com esse excesso, tá? Atenção com excessos no momento. Tudo aquilo que vem com muito excesso, que está te prendendo demais numa coisa, seja até mesmo numa satisfação, isso vai cobrar um preço muito caro, tá bom? Afirme assim: recebo, aceito e agradeço. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã. Geminianas e geminianos, vamos lá para a tua leitura, Gêmeos, para essa quinta-feira, 29 de janeiro, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Hoje vamos de tendências, tá? Dia sim, dia não, eu apresento tendências. Que a alegria de viver esteja com vocês, tá? Gêmeos, hoje, amanhã e sempre. Por favor, Tarô, como é que tá a energia nesse momento para os geminianos? Temperança, eremita. Temos aqui uma onda muito zen, tá? De muita tranquilidade. Ah, eu quero paz, né? Às vezes aquele negócio, né? Tem aquela frase que é assim: você tá certo e eu estou em paz, sabe? Cabe muito bem aqui, gêmeos. Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Tá bom, você tá certo, eu estou em paz. Eu vejo você muito mais pautado nesse equilíbrio, né, que vem com a temperança, né, esse momento de se policiar com aquilo que está falando, ter um pouco mais de tranquilidade. O eremita vem aqui com movimentações, a lei um pouco, sabe, me deixa no meu canto. Então não é que não tenha movimentação, tá? Porque vai ter movimentação aqui e você vai ver. Mas talvez você lida com as questões agora, Gêmeos, pelo menos nessa etapa da semana, ou nesse retrato atual da tua vida, tu lida com tudo isso com mais tranquilidade, tá? Eu vejo muito isso aqui com a temperança, que inclusive até pode representar para alguns auxílios que você recebe, né? Ah, que bom, né? Que chegou aquele auxílio e me trouxe um pouco de paz. E olha, é tão de um jeito que aqui nós temos o arcano da torre e o arcano do Ás de espadas. Então aqui tá para chegar uma informação para você que pode sim pegar você desprevenido, tá? Quando o arcano da torre aparece, gente, eu não vou estar maquiando, não. É quando alguma coisa é desmoronada, é quando alguma coisa acontece da forma que a gente não queria. Só que assim, né? Quando a gente está falando de torre, é um desmoronamento que a longo prazo a gente percebe que foi a melhor coisa que aconteceu. E como aqui tem a temperança e o arcano do eremita, eu vejo que você vai lidar muito bem com algumas questões profissionais que acontecem agora, apesar de ser uma torre, tá? Apesar de ser uma torre. Então pode ser a descoberta de uma mentira,
Pode ser a descoberta de uma traição, pode ser a descoberta de um calote, de um prejuízo, alguma coisa que é desconstruída. E quando certas coisas são desconstruídas, elas dão espaço, sabe, para poder construir uma outra coisa. Então, de repente, aqui é uma crítica que você recebe de alguém, né? Alguém chega, critica, você imaginava que a pessoa fosse elogiar e a pessoa acaba criticando. Você organiza uma coisa, achava que ia ser de um jeito e é de outro jeito totalmente diferente, né? A torre ela vem para quebrar nossas ilusões, né? A lua é a ilusão pura. A torre vem para quebrar as ilusões e para mostrar o que é verdade. E o arcano do Ás de Espadas é a verdade, né? Então tem aí alguma coisa que vai desmoronar, mas a verdade vai cair sobre terra, tá? Tente ver pela ótica de que tem certas coisas que a longo prazo é a melhor coisa que você vai ver que aconteceu, tá? No teu campo emocional, interessante, aqui nós temos o arcano do diabo, tá? E o arcano do dois de espadas clarificando aqui, né? Me dizendo o porquê falando desse diabo aqui. O que é que eu vejo aqui, tá? Gêmeos. Tem uma situação aqui que pode estar envolvendo um pouco de possessividade, tá? Possessividade, excesso de ciúme, alguma coisa que está apegando demais, né? Alguém muito apegado a você, ou você muito apegado a essa pessoa. E o dois de espadas aparece muito como uma questão de indecisão, sabe? Uma dificuldade de tomar, de fazer uma escolha. Às vezes é aquele lance, sabe? Para alguns aqui pode estar representando triângulo amoroso. Eu estou me comprometendo com uma pessoa que tem compromisso com uma outra pessoa. Eu tenho que decidir aqui alguma coisa com relação a essa pessoa. Então aqui está falando sim de uma energia um pouco mais tensa, tá? E assim, algumas conversas elas não podem ser evitadas. E no dois de espadas tem sim, tem aqui uma questão, tem aqui um ruído, tem aqui uma situação que está sendo evitada. Ou alguém está evitando ter essa conversa com você, ou você está evitando ter essa conversa com essa pessoa. E o diabo fala muito de apego, né? Um desejo, um excesso até carnal aqui para alguns, tá? Então é interessante, né? Porque não tomar uma decisão também é uma decisão, tá? Um direcionamento para você no campo da espiritualidade veio o Pajem de Paus, tá? O Pajem de Paus, né, também aparece aqui como mensageiro, mas a grande mensagem aqui do Pajem de Paus é coragem, tá? Tenha coragem. Às vezes você tem que ter coragem para sair de um dilema, tem que ter coragem para poder se afastar de uma situação. E vendo aqui a temperança com o eremita, talvez seja isso, sabe? Se afastar de alguma situação. Afirme assim: aqueles que me protegem não descansam e também não dormem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Até amanhã. Signo de Câncer, cancerianas e cancerianos, que a alegria de viver esteja com você, Câncer, todos os dias. Vamos lá para a sua leitura de tarô, Câncer, para as próximas horas. Hoje, né, para quinta-feira, dia 29, mas é claro que pode ressoar para você nesse momento que tu chegou aqui. Tô no modo tendências, tá? Então vamos ver como é que tá aqui as principais tendências, Câncer, para as próximas horas, tá? Como é que tá a energia geral do canceriano? Ó, três de espadas e o rei de copas, tá? Aqui a gente tá falando de uma emoção um pouco abatida, tá? Uma frustração emocional, né? E assim, o Rei de Copas, ele fala muito de uma autoemoção, né? Porque o Rei de Copas, ele pensa muito nele, né? Aquele negócio, né? Como é que eu estou me sentindo primeiro, para depois eu entender como é que os outros estão se sentindo. Né? Na Rainha de Copas, ela sente dos outros e ela pega aquilo que está sentindo dos outros. Mas no Rei de Copas é muito uma questão de autossatisfação emocional, né? Meu aspecto autoemocional. E aqui com o Três de Espadas, pode sim estar falando aqui de um coração partido, de tristeza, de rompimento, de decepção, tá?
Talvez aí alguma coisa não atendeu a sua perspectiva ou expectativa, né? E de alguma forma trouxe esse incômodo, né? Aí aqui fica um pouco de atenção, câncer, tá? Para não agir de uma forma desequilibrada emocionalmente, tá? Tá? Seja, toma aquela decisão impulsiva por causa da emoção, por causa da raiva, sabe? Aí fala aquilo que não deve, eu vou devolver na mesma moeda, porque alguma coisa aqui feriu os seus sentimentos. E diria até que pode ter ferido os seus sentimentos mais profundos. Pode ser uma coisa bem simples para alguns, pode ser uma coisa mais complexa para outros, né? Amor, às vezes pode ter sido uma coisa do nosso cotidiano, né? Pode também, gente. Eu sou muito assim, sabe? Eu tenho interpretações com o tarô de coisas tão sutis, né? Às vezes foi uma coisa tão sutil que aconteceu ali que você, ó, poxa, me magoou aquele, não, aquela palavra que aquela pessoa disse, né? O que você viu também, gente, a gente vive hoje, né? Em um momento em que nossa, a gente quando vê uma coisa, né, principalmente signos de água, né, como o câncer, como o escorpião, como peixes, né, quando vê aquilo mexe muito com a gente. Então aqui pode também ter sido isso, câncer, algo que você está envolvido, que você vê ou percebe, que mexe muito com você, tá? E olha aqui que interessante no teu campo material, tá? Material, trabalho financeiro, sete de espadas. Sete de espadas aqui envolve, sabe, trambuca, trambucagem, gente escondendo alguma coisa, tá? Mentiras. Gente puxando, querendo puxar o tapete, né? No sete de espadas, a gente tá falando aí a necessidade de colocar um pouco mais de estratégia. Tem um plano A, tem um plano B com alguma questão. E clarificando aqui com o quatro de copas, que fala de apatia, né? Fala de até alguém aqui, sabe, que está fazendo alguma coisa que não está nem preocupado com o que é que você está sentindo, viu? Sabe aquela questão? Eu acabei de falar, não foi? Alguém pode falar alguma coisa que você não goste? Alguém pode esconder de você alguma coisa e não está nem aí? Eu vejo muito isso, tá? Então, é uma tendência aqui que tu tem que prestar um pouco mais de atenção. Talvez não seja aquele melhor momento para sair confiando em qualquer pessoa, sabe? Sei lá, eu vou pegar um Uber, né? Manda a tua localização para outra pessoa. Não estou querendo aqui plantar uma semente para tu ficar preocupado demais, não. Porque para quem for, sabe, né? Aí eu vou para aquele lugar que eu não conheço ninguém, vou me envolver com aquelas pessoas que eu não conheço. Então, tem que ter toda aqui uma questão de uma estrutura, né? Para evitar que alguma coisa não aconteça de uma forma que você não queria, tá? No teu plano emocional, interessante, né? Que envolve relacionamentos, a figura do rei de espadas e clarificando aqui com o enforcado, né? Com o pendurado. E a figura do rei de espadas para campo amoroso fala assim de frieza, tá? Frieza, debates mais intelectuais. Aí volta para o que eu falei para você, tem aqui um três de espadas, então pode ser uma discussão que aconteça entre você e alguém. E nesse momento da discussão, algumas palavras sejam ditas que de alguma forma te afetem, né? Ou também você pode falar alguma coisa que afete a uma outra pessoa. O Rei de Espadas é aquela questão muito lógica, sabe? E, gente, quando a gente tá falando de relacionamento, tem certas coisas que não são tão lógicas assim, né? Porque a emoção também fala ali. Mas com o Rei de Espadas é aquele negócio, né? Tem que estar tudo perfeito, tudo correto, tudo reto, né? E clarificando aqui com o arcano do pendurado, eu vejo muito uma questão de uma pessoa que é assim, sabe? E que às vezes precisa mudar de ponto de vista. E o pendurado é isso, né? É uma tendência a um padrão que se repete, né? Tu sempre se repete, sempre discute pela mesma coisa, sempre a questão é a mesma. Então é necessário aqui até colocar um pouco de racionalidade nisso para observar as coisas de uma forma diferente, tá? Eu vejo muito aqui com o pendurado, essa questão de se entregar ao momento e entender que velhos padrões não estão funcionando mais. É aquela questão, para alguns casais é sempre aquela mesma coisa que está ali, sempre batendo, né? Ó, você falou que não ia mais falar aquilo, mas acabou falando e etc e tal. Eu vejo muito isso aqui, tá?
Um direcionamento para você no campo espiritual veio com o pajem de ouros. E aqui é o seguinte, né? É focar naquilo que vai trazer para você bons resultados. Talvez seja um momento aqui em que você tenha que focar nisso. Cara, eu vou focar naquilo que vai trazer para mim um resultado. Mas o pajem de ouros também é um arcano de aprendizagem. Então aprenda, Câncer, principalmente aprenda com seus erros e, se puder, aprenda até com os erros de outras pessoas, tá bom? Afirme assim: valorizo a minha vida. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã. Leoninas e leoninos, vamos lá para a tua leitura, Leão, para as próximas horas. Em especial para essa quinta-feira, 29 de janeiro, tá? Muito bom te receber aqui. Leão, hoje estou no modo tendência, tá? O que sair aqui, eu vou estar te falando. Que a alegria de viver esteja com as leoninas e os leoninos, tarô, por favor. Muito bem, como é que tá a energia para os leoninos? Arcano do mundo e o arcano da carruagem, tá? Que combinação perfeita, viu? Arcano do mundo fala muito sobre uma satisfação de realização, né? E aqui é concretização. No mundo, algo se concretiza, né? Algo chega ao clímax e vem também como reconhecimento. Agora, clarificando aqui, né? Falando para mim, do mundo sai o carro, né? E o carro é quando a gente retoma o controle. A gente sabe para onde é que está indo. Então aqui, cara, me fala muito, Leão, tá? Muito, mas muito sobre o início de um novo caminho, tá? Você está iniciando aí uma nova etapa. Aí, Amorra, tô viajando porque vai voltar minhas aulas. Aí, Amorra, tô retornando, tô indo para um novo trabalho, tô mudando de casa, tá? Tô mudando de cidade. Alguns aqui podem estar a todo vapor para mudar de cidade, mudar de frequência. Cara, às vezes, olha, eu vou contar para vocês uma coisa aqui. Até o quarto da gente, sabe? Pois estou sendo bem, deve estar bem louco aqui. No tarô, eu vejo, eu acabei de falar isso para um signo. Tem coisas que acontecem muito nas sutilezas, sabe? Às vezes mudar o quarto, né? Bom, eu tava num quarto, vou mudar vou sair de um quarto e vou para outro quarto. Esse quarto aqui, ó, sabe? Deixei de fazer isso, vou fazer uma outra coisa. Então, todo tipo de mudança, tá? Eu vejo aqui no teu caminho, aqui, viu, com esse arcano do mundo e o arcano da carruagem, né? Agora, é claro que alguma coisa está ficando para trás, né? Porque a carruagem, ela se coloca em movimento, então alguma coisa sempre fica para trás. No teu plano material, olha só, o arcano da torre e o arcano do julgamento. E é aquele negócio, as coisas que não têm alicerce desmoronam. E no arcano do julgamento, gente, não tem para onde correr, tá? No julgamento, aquele negócio. O que tem que acontecer, vai acontecer, tá? Então vejo muito aqui uma espécie de acerto de contas necessário. Alguém vai estar pagando aí um preço de algo, tá? A torre, né? Se a lua ela fala de ilusões, a torre ela fala de quebra de ilusões. O que eu posso dizer para você aqui é que nada do que foi será do mesmo jeito que já foi um dia, tá? Cuidado com acidentes, cuidado com coisas sem fundamento, ler bem o contrato, sabe? Eu vejo muito com a torre, até para você evitar, né, uma torre aí na tua vida. Tem um plano A, um plano B, um plano C de alguma questão. Tudo isso vai ser importante para você, Leão, viu? Principalmente porque aqui tem o julgamento, e o julgamento fala muito sobre é, algo que divide, né? Retomadas, perdões, uma coisa que é necessário que aconteça para a partir desse ponto tudo ser diferente, tá? No teu plano emocional, 5 de ouros e clarificando aqui com o 2 de espadas.
Aqui fala muito de uma pessoa carente, tá? Tu pode estar lidando aí com uma pessoa que sente a tua falta, ou você sente a falta dela, tem uma sensação aqui de desvalorização. E o que eu percebo aqui, sabe, é alguém que fica muito na dúvida no relacionamento, tá? Tem alguém aqui que está duvidando demais sobre a relação. Pode ser alguém duvidando demais da relação entre você e essa pessoa, se de repente vocês estão afastados, é aquela questão, ó, tô desconfiado, não sei se dá certo, não sei se vai atender às minhas expectativas. Ou você também pode também estar sentindo isso também, tá? Então diria que para esse momento, para campo de relacionamento, pega um pouco mais, tá? Até para quem está solteiro, gente, tem que trabalhar um pouco aqui essa questão de pensamento negativo, né? Ah, nada dá certo, etc. Isso às vezes te deixa paralisado, né? O dois de espadas, né? Que é quando a gente demora demais para tomar uma decisão, querendo ou não, vira uma paralisação. Mas tem aqui uma questão com os 5 de ouros de falta, viu? De escassez. Alguma coisa aqui está balançando o relacionamento. Roda da fortuna no teu direcionamento espiritual. E eu vendo aqui, cara, trabalho e relacionamento, eu vejo que a tua vida está precisando dessa mudança, Leão. Sabe? É dia de limpeza, é dia de faxina, tá? É dia de limpeza, é dia de faxina. E a roda da fortuna ela só vem para confirmar isso, tá? Padrões que precisam acabar. E na roda da fortuna tudo gira. Então é permitir que as mudanças aconteçam e estar aberta para elas, tá? Afirme assim: nada poderá me abalar, nada poderá me derrotar. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Virgem, virginianas e virginianos, que a alegria de viver esteja com você, Virgem, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Virgem, para as próximas horas. Em especial, Virgem, para esta quinta-feira, dia 29. Estamos no modo tendência, tá? Nós temos aqui para os virginianos e as virginianas. Como é que tá a energia geral dos virginianos? Ó, página de espadas e 3 de ouros, tá? Tem uma comunicação aqui, viu, Virgem? Virginiana aberta à comunicação, tem alguma questão aqui que está em expansão, né? Com o 3 de ouros, é muito uma questão de crescimento, né? A gente pode aqui estar falando de trabalho, pode estar falando de contatos que você faz nesse momento, tá? Mas eu vejo muito você buscando informações de algo, tá? É, Virgem, buscando informações, investigando alguma situação, né? Tu pode estar ali investigando sobre alguém, verificando ali, pode estar verificando documento, pode estar verificando rede social. Eu vejo muito aqui no Página de Espadas esse lance, sabe, de ir atrás para saber, né? Como também aqui pode ser uma tendência de alguém aí, viu, procurando saber de você por intermédio de outras pessoas. Agora, o 3 de ouros me comunica muito com uma questão de trabalho, tá? Uma questão mais profissional, porque aqui fala muito do plano terra, tá? Então, tem essa tendência aqui até de revelações, tá? Você ficar sabendo de algo aí. Agora, atenção com fofoca, viu? Porque aqui 3 de ouros, página de espadas, aqui também tem um cheirinho de fofoca, de ficar escutando o que as pessoas estão dizendo, as pessoas pegarem o que tu tá dizendo ali e depois de alguma forma quererem usar isso contra você, tá? No teu plano material, né, que envolve aqui profissional, financeiro, aqui nós temos uma grande dúvida, tá? Tem aqui virginianos que estão muito em dúvida, né? Eu falei isso para um outro signo, né, com outro contexto, mas para você é bem semelhante, né? Porque no 2 de espadas, aqui você pode estar entre duas opções. E o 8 de espadas fala de angústia, né? Fala de autolimitação, de uma visão limitada demais sobre algo, né? Alguma coisa que está te atrapalhando, cara. Porque no 7 de espadas,
Aqui fala muito de uma questão de aprisionamento mental. Tá com medo, né? Tá com medo de tomar uma decisão, tá com medo de fazer uma escolha, tá com medo de não atender à expectativa de alguém, de um grupo de pessoas, viu? Eu vejo muito isso aqui com o dois de espadas, cara. Então, assim, não escolher virgem também é uma opção, tá? Não escolher também é uma opção. Mas tem muita indecisão aqui, viu? Interessante que nos dois arcanos, né? Aqui, eu tô com o tarô clássico, né? De simbologia, ambos os personagens estão com os olhos vendados, né? Então, talvez você precise tirar a venda dos olhos e tomar uma decisão com o seu coração e a sua mente alinhados. Só assim você vai perder o medo, tá? Porque tem um medo muito grande aqui de algo, viu? E de alguma forma isso aqui deixa você estagnado. No teu plano de relacionamentos e aspecto emocional, né? Aqui pode estar envolvendo até relações amorosas, Rainha de Ouros, né? E o Oito de Copas. O que eu vejo aqui, Virgem, aqui fala muito de um momento que você está se cuidando mais, cara. Tá? Tu pode estar se cuidando mais ou tu pode estar lidando com uma pessoa que está olhando mais para as verdadeiras necessidades dela, tá? E eu vejo isso porque o que clarifica aqui é o Oito de Copas, né? E o Oito de Copas fala de um afastamento emocional, tá? Você e alguém aí, vocês podem estar lidando aí com um afastamento emocional. E a Rainha de Ouros, às vezes, ela pode ultrapassar os limites do acolhimento, né? Então, tu pode sim estar pensando demais em alguém, pensando em fazer algo demais por alguém, ou alguém quer fazer por você alguma coisa e etc. Porém, ainda se encontram afastados emocionalmente, tá? Eu vejo aqui o Oito de Copas, é como se essa sintonia emocional entre você e essa pessoa, para esse momento, se colocasse um pouco mais distante, tá? Talvez então seja um momento de você também olhar, né? Aqui tem um três de ouros. Talvez exista na tua vida, Virgem, até questões que para agora são mais prioridade, né? E olhar um pouco mais para si com essa rainha de ouros, aqui é o que acontece com alguns virginianos, né? Eu vou olhar um pouco mais para mim, cara. Eu vou cuidar um pouco mais de mim, né? Eu tenho que cuidar dos outros, mas eu também preciso cuidar um pouco mais de mim. Um direcionamento espiritual para você veio com o quatro de paus. E eu diria o seguinte com o quatro de paus aqui, vendo toda a tua leitura, tá? Fica próximo, Virgem, das pessoas que você pode contar, tá? Fica próximo das pessoas que podem te amparar, te aconselhar, celebrar com você a vida, tá? Eu ainda, mesmo vendo aqui a tua leitura, tendo aqui o aspecto social, eu ainda vejo você muito sozinha, tá? Muito sozinho para lidar com algumas questões. E às vezes mudar um pouco os ares, né? Vai clarear um pouco a tua cabeça. Afirme assim, Virgem, sem medo. Tudo vai dar certo. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Abraço, até amanhã. Librianas e librianos, que a alegria de viver esteja com você, Libra, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Libra, hoje no modo tendência, tá? Para essa quinta-feira, 29 de janeiro, tá? Muito bom te receber aqui. Nós temos nesse momento para o signo de Libra. Próximas horas, é claro, né? Como é que está a energia geral dos librianos? Opa! Seis de espadas com dois de paus. É o famoso sai da frente, tá? Vejo muito aqui, Libra, com o seis de espadas, você seguindo em frente aqui, tá? E assim, tudo muito planejado, né? O dois de paus, ele se remete muito a planejamento, né? Então você sabe exatamente para onde é que você está indo e aonde você quer chegar. Aqui né, a gente está falando de transição, tá? Transição. Tem muitos librianos, tá? Eu vou falar uma coisa aqui, né? Isso é intuitivamente falando. Tem muitos librianos que podem estar sonhando. Comenta aqui para mim, Libra, se tu vem tendo sonhos ultimamente, né? Os teus sonhos estão te dando alguns sinais.
Então também tem aqui uma espécie para alguns librianos de uma transição interna, sabe? Ó, tô indo para frente, sabe? Tô aqui eu tô tomando consciência de algo, né? Eu sei aonde eu quero chegar. Eu vejo muito isso, essa questão de você se encaminhando para mares mais tranquilos, né? É uma agitação mental menor que eu vejo aqui com o Seis de Espadas. Claro que aqui eu não estou falando de você largando tudo, né? Mas eu vejo aqui uma questão de resolução, né? Resolução de uma questão que estava te pegando demais. Para o campo profissional do trabalho, olha, eu vejo como positivo aqui esse 4 de ouros, tá? E o pajem de ouros aqui, dois arcanos que se remetem muito ao plano terra, né? Aqui fala sim de um bom momento de estabilidade financeira, tá? Tu tá firme nos teus objetivos, eu vejo muito isso por conta do pajem de ouros. Então, assim, você tá firme, tá focado, você pode estar muito focado no trabalho, muito focado na finança, na estabilidade, pode estar focado em um projeto de saúde, tá? Agora, o 4 de ouros também traz uma conotação para alguns librianos de estar segurando demais algo, né? Percebe? O arcano está ali segurando demais algo que eu tenho que segurar. Cara, mas tem que ter o alívio, né? Agora, atenção para uma coisa aqui, para alguns librianos, para você não querer ter o controle sobre tudo. Às vezes é muito difícil, Libra, a gente ter o controle sobre tudo, tá? Mas o momento aqui para você vem de mais segurança, tá? Segurança financeira, né? Já que eu estou falando aqui de finanças, né, e não de um outro aspecto. Então, tem uma segurança financeira aqui e um foco muito grande na construção, tá? No teu plano, eita, no teu plano emocional, seis de copas e as de paus, tá? Tem aqui uma labareda sendo reacendida entre você e alguém, tá? Seis de paus, aqui, seis de copas, eu tô falando especificamente de aspecto emocional, tá? E no seis de copas, aqui pode ser uma reconciliação, tá? Sabia, gente, que às vezes a gente entende reconciliação sempre como uma ideia de pessoas que se separaram e que voltaram, né? O amor do passado. E não, às vezes é uma reconciliação com aquela pessoa que você convive, né? Eu e a pessoa que eu estou, a gente discutiu aí há um dias atrás, ficamos meio assim um com o outro, a gente ia levando as coisas, mas agora a gente está parando aqui para se resolver. Eu vejo muito isso aqui, tá? Esse seis de copas com esse ás de paus, principalmente por conta do ás de paus, né? Que vem aqui apontando essa possibilidade, essa chance. Agora, para outros aqui, tem alguém aqui do passado querendo retornar para a tua vida, tá? E com esses seis aqui de espadas, está me cheirando também a uma reconciliação, a uma reaproximação aqui entre vocês, tá? Com toda a certeza do mundo, né? E ó, olha só o direcionamento, arcano do mundo, né? Então, entender, Libra, que tem certos ciclos que já terminaram em tua vida e que tem ciclos que estão prestes a começar, né? Então não tenha medo de vivenciar novas experiências. Mas eu já tenho 800 anos. Não interessa a tua idade. Não tenha medo de experimentar certas coisas na sua vida. E reconheça cada passo que você dá. Tá bom? Afirme assim, sem medo. Eu sou coragem. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Escorpianas e escorpianos, que a alegria de viver esteja com vocês, Scorpi, hoje, amanhã e sempre. Vamos lá para a sua leitura, Escorpião. Hoje eu estou no modo tendências, tá? Muito bom te receber aqui no canal, tá? Em especial para essa quinta-feira, 29 de janeiro. O que nós temos para as escorpianas e os escorpianos, tarô? Pajem não, né? Rei de espadas e o arcano do mundo. Aqui fala muito, sabe, Scorpio,
de você mais estratégico, tá? Não tem como a gente não falar aqui de estratégia, né, com o Rei de Espadas, mas a tua mente, ela é muito mais afiada. Sabe assim, quando a gente está muito afiado naquilo que pensa, está muito certeiro, não vai se encaixar em qualquer lugar que não cabe. Não é conflitos de ideias, né? Mas é quando você encontra soluções lógicas. Pegou a visão? Amor, tô assim nessa vibe. Se é para encontrar uma solução lógica para algo, eu vou estar ali querendo encontrar solução lógica para as coisas. É o que eu sinto aqui, tá? E com esse arcano do mundo aqui é como se você encontrasse uma forma para resolver algo, né? Para terminar com algo. E assim, concluir, porque o arcano do mundo fala de conclusões, tá? Então, assim, você vai estar nessa vibe, né, de cortar o que tem que ser cortado, tem que ter estratégia, vou ter estratégia, vão achar que eu sou uma pessoa fria, mas tem certas decisões que eu tenho que tomar, tá? Eu tô falando como se eu fosse escorpiano no momento, tá? E olha só, 4 de espadas aqui e o arcano da carruagem no teu campo aqui profissional. Eu vejo aqui um não, tá? Eu vejo aqui um não, você dando um não para alguma coisa, justamente para poder assumir o controle. Sabe assim, ei, aqui não é casa de mãe Joana não, né? Aqui não é casa da avó não, né? Que todo mundo aqui pode entrar e sair na hora que quiser não. Então eu vejo aqui, Scorpio, você colocando moral aqui em algumas situações. Por isso que tem aqui o 4 de espadas, que é o descanso do guerreiro, né? O 4 de espadas vem para falar sobre uma estabilidade no seu plano mental, né? É uma recuperação mental. Não, tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Para mim poder assumir o controle aqui de uma situação, eu também tenho que pausar. Não é na hora que você quer. É o rei de espadas aqui, né? Ó. Não é na hora que você quer, não, bebê. É na hora que eu posso. Eu já imagino o escorpião dizendo isso para alguém. Ei, ei, calma, meu filho. Não é na hora que você quer, não. Na hora que eu posso. E para esse momento eu não posso. Não dá. Tô aqui pensando, tô aqui analisando, né? Ah, é porque eu te mandei uma mensagem e você não respondeu e tal. Sim, eu não queria ser incomodada, né? Então, assim, eu vejo muito essa carruagem aqui, Scorpio, você retomando o controle aqui, cara, né? 2 caminhos. Não, pera, eu vou ajustar. E quando eu dou esse ajuste, eu me coloco numa situação de pausa, numa situação de tranquilidade, tá? E aqui no teu aspecto emocional, né, que envolve relacionamentos, aqui nós temos uma rainha de paus e um 9 de um 10 de espadas, né? Então esse 10 de espadas traz uma conotação de muito peso, né? De uma questão mental ali muito grande. E com essa rainha de paus pode ser alguém que você está lidando. Agora, olha, Scorpio, eu falei para vocês, eu falei na previsão de terça, falei na previsão de segunda e falei na de quarta. Essa última semana de janeiro, ela tá vindo, sabe? Assim, traumatina, né? Naquela faca, né? Ó, cortando. Aqui, cara, pode estar falando de um final, tá? De uma finalização de uma coisa que só fica ali na base da intensidade. Esse arcano aqui do Pajem do Rei de Espadas com o mundo, tu tá assumindo aqui alguns controles. Então, assim, eu vejo muito aqui uma questão finalizada, tá? Finalizada, não dá mais, né, para manter certas estruturas, né? Arrogância, gente arrogante, gente que quer, enfim, eu vejo aqui você estabelecendo alguns limites, ou pode ser espelhado, alguém pode estar aí estabelecendo alguns limites com relação a você, tá? Mas tem um final aqui, né? Dessa dor, né? Esse 10 de espadas fala de dor, de medo, decepção, alguma coisa que chega ao fim. E olha o rei de paus, né? Se eu tenho aqui rainha de paus, sai aqui no direcionamento o rei de paus. O rei de paus, cara,
Diferente do rei de espadas, que é muito do plano mental, das palavras, o rei de paus ele vai e faz. Tá? Eu vejo muito aqui uma questão de ir lá e fazer. Então, o grande direcionamento para você com o rei de paus é foque. Foque. Apenas foque. Você não vai se arrepender. É para focar no trabalho e trazer o descanso? Foque. É para trazer aqui uma questão para relacionamento que você quer que aconteça? Foque. O rei de paus, ele lidera a própria vida, tá bom? Afirme assim: hoje eu me liberto de tudo aquilo que me faz mal. Deixa aqui nos comentários, Scorpio, esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Até amanhã. Sagitarianas, sagitarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Sagitário, todos os dias. Vamos lá para a tua leitura de tarô, Sagita, para as próximas horas. Em especial para essa quinta-feira, 29 de janeiro, tá? Hoje estamos no modo tendência, tá bom? Como é que tá os principais campos da vida dos sagitarianos? Como é que tá a energia geral, hein, Sagita, para as próximas horas? Vamos ver aqui. Três de ouros e cavalo de espadas. Aqui fala muito de um avanço muito rápido numa negociação, tá? O momento aqui tá favorecidíssimo para a questão de pegar uma coisa ali, outra coisa ali. O três de ouros é muito uma questão, sabe, de uma expansão, de uma parceria que está vindo para expandir, de um negócio que está vindo para crescer, mas vai precisar agir rápido, tá? E o cavalo de espadas, ele fala muito sobre isso, ó. Vou agir rápido, mentalidade estratégica, né? Fazia tempo, né, que eu não falava de espadas, né? Porque Sagitário, nas minhas leituras, sai muito espadas, né? Então, o plano mental é muito forte aqui. Então, Sagito, um excelente momento aí para avanços, tá? Avanço de negócio, ideias rápidas, manifestar, progredir, fazer din-din, né? Gente, não tenho receio de falar de dinheiro não, viu? Nas leituras gerais, né, que é dia sim, dia não, até que eu enfatizo muito na mensagem que sai. Às vezes é muito sobre relacionamento, mas na tendência, que eu falo especificamente do campo material, eu não tenho receio de falar sobre financeiro, tá? Ó, 5 de copas aqui e o 4 de paus. Isso daqui tem relação direta com o trabalho, tá? Trabalho profissional. Existe aqui uma energia de arrependimento, tá? O 5 de copas, ele fala de arrependimento, ele fala muito de por que foi que eu não fiz aquilo. Isso aqui, Sagitário, conversa muito com a energia da tua última leitura, tá? Porque eu lembro que saiu alguma coisa assim. Tem uma certa mágoa, tá? De repente você e alguém aí entraram em algum tipo de conflito emocional, né? Aqui eu posso estar falando de uma sociedade, né? Porque aqui nós temos um três de ouros. Então tem aqui um pensamento negativo, tem aqui um pensamento negativo com relação a uma parceria. Como é que vai ser a partir de agora? Como é que eu vou agir a partir de agora? E isso pode mexer um pouco com as emoções. Mas, vendo aqui o três de ouros e o cavalo de espadas, são situações que podem sim ser resolvidas a partir de diálogos bem objetivos, tá? Diálogos bem objetivos. Atenção, até para alguns sagitarianos, para não nutrir pensamentos negativos demais, tá? Porque no cinco de copas tem essa questão de nutrir pensamentos negativos demais, arrependimento. Eu devia ter feito de um jeito, eu fiz de outro jeito, sabe? Então aqui fala muito essa questão, né? Então assim, não se deixe levar por isso, tá? Eu sei que é difícil, mas aparece aqui na mesa e eu te conto, tá? No campo de relacionamentos, ó, Arcano da Lua com Pajem de Copas. Aí aqui, cara, olha, as leituras de hoje para os signos, viu? Vem saindo cada coisa. Eu venho repetindo isso essa semana inteira.
Alguma coisa vai ser aí, vai acontecer ou tá rolando nessa última semana de janeiro. Arcano da Lua, gente, é ilusões, tá? Logo aqui com esse página de copas, minha Nossa Senhora. Então, é ilusões, a gente tá falando aqui de uma coisa que a gente vê de um jeito, mas é outra, totalmente diferente. É quando a gente tá iludido demais com alguma coisa, iludido demais com alguém, iludido demais com um relacionamento, iludido demais com uma ideia, sabe? A ideia que eu tenho é assim, porque assim, assim, assim. Calma, é ilusão, cara, sabe? Essa ilusão, às vezes, ela camufla medo, né? Então tem também aqui no Arcano da Lua essa questão de medo. Mas olha, as coisas às vezes não são como elas aparentam ser. E o Arcano da Lua vem para falar sobre isso. E olha só o porquê, né? Página de copas. Então a gente está falando aqui de emoções. Então alguém aí está se iludindo demais ou você está se iludindo demais com alguma questão, tá? Eu diria com alguma idealização. Você vê uma coisa que não é da forma que você está vendo. Então assim, aqui também até pode estar falando, Sagitário, de você prometendo mais do que deve, tá? Que a lua é engano. Então, assim, ou você está enganando alguém, ou alguém está te enganando, tá? Eu digo mesmo. Ou você está enganando alguém, ou alguém está te enganando. Um direcionamento espiritual, ó, o pendurado, né? Então, aqui, vendo toda a tua leitura, não tem como não dar esse direcionamento. Mudar padrão. Mudar padrão, mudar postura para alguns aqui, tá? Às vezes a forma que você enxerga a vida é só de um ponto, né? E a vida te convida a ficar de ponta cabeça para observar as coisas de uma forma diferente. Afirme assim: não tenho medo de mudar. Para quem foi, vai entender. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Capricornianas e capricornianos, vamos lá para a sua leitura Capricórnio para as próximas horas, tá? Em especial Capri para essa quinta-feira, 29 de janeiro, tá? Que legal te receber aqui todos os dias. Hoje a gente está no modo tendências, tá? E você sabe que o que aparecer aqui eu contarei para vocês, tá? Muito bem, o que é que nós temos aqui para o signo de Capricórnio? Como é que está a energia do momento, Capri? Olha, arcano do pendurado com o arcano da roda da fortuna. Aqui eu vejo uma coisa muito boa, sabe, Capricórnio? Porque eu vejo aqui uma quebra de um padrão. Amorra, todo dia eu vou pelaquela mesma rua. Eu vejo as mesmas pessoas. Eu ajo sempre da mesma forma. Pois é, com toda certeza até agora. No pendurado, Capricórnio, é aquele negócio. Sabe qual é a diferença entre competência e habilidade? Habilidade é quando você consegue fazer alguma coisa. Então, se você consegue fazer aquilo, você tem habilidade. Competência é a forma que você utiliza essa habilidade. Então, se eu dissesse assim, Capricórnio, mate uma mosca. Sei lá, vou tacar fogo na mosca. Aí vai pegar na mosca, vai queimar a casa todinha. Então você tem a habilidade, mas você não tem a competência. Você é um incompetente. Por que eu estou dizendo isso? Porque o pendurado é muito sobre isso, gente. Às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa de um jeito, a gente acha que aquela é a única forma de fazer, seja nas metodologias de relacionamento, seja nas formas que você interage com as pessoas.
E a gente meio que parece que se segura demais para abrir mão de algumas questões. Só que o que clarifica aqui é com o arcano da roda da fortuna. Então, o que é que eu vejo aqui? Uma mudança disso. Então, você está mudando, eu vou voltar para o que eu falei. Você está mudando as suas competências para lidar com determinados tipos de situação, tá? Ó, no plano de trabalho, plano profissional, o Papa aqui clarificando com o 5 de paus. Aqui fala muito da resolução de um conflito, tá? O Papa ele vem para organizar. O Papa tá ali para colocar as coisas em ordem, né? Apesar de não ser um arcano de imperador, mas o Papa tem um conhecimento. Então aqui pode sim estar falando, Capricórnio, de você recebendo bons aconselhamentos aí de algumas pessoas, cara. E é importante. Ah, porque eu sei fazer tudo, aí eu volto para cá. Será que você tem a competência? Às vezes você não tem. Você pode ter a habilidade, mas não tem a competência. E quando você conversa com uma pessoa mais amadurecida, aqui como um papa, né, que vem com essa representação, essa pessoa ela pode te ensinar uma competência para você usar melhor a sua habilidade, tá? Porque senão vira tudo briga, sabe? Briga, discussão, treta e picuinha, tá? Nossa, cara, essa leitura para Capricórnio, assim, tá indo para um grupo específico, tá? Olha, campo de relacionamentos aqui, 6 de copas e 3 de ouros. Tem aqui uma pessoa, Capricórnio, que está procurando saber de você por intermédio de outras pessoas, tá? O 6 de copas, arcano de nostalgia, arcano de saudade, de boas lembranças, de que eu queria estar junto com aquela pessoa. Então essa pessoa ela pode estar se mantendo em contato aí com alguém, sabe? Jogando ali de lateral para poder chegar até você. Agora, para outros aqui, gente, inclusive até aqui com o pendurado, você pode começar a enxergar uma pessoa de uma forma diferente. Uma amizade pode se tornar um namoro, tá? Aí, né, aquela pessoa já está conversando demais. Eu observava ela, né? Só daquela forma eu estou começando a observar essa pessoa de uma forma diferente. Porque aqui, gente, pode sim estar falando de uma amizade, né? Porque o 6 de copas também é um arcano que se remete à amizade, né? A crianças, né? E com 3 de ouros, ó, evolui, né? Então essa amizade aí pode evoluir para uma outra coisa, viu? Fica um pouco atento se você tem relacionamento com alguém e está de amizade demais com uma pessoa, porque isso pode sim desenvolver um sentimento, tá? Nesse contexto aqui. Ó, 10 de copas, aqui aparece no seu direcionamento espiritual, e o 10 de copas é um arcano que fala sobre comemorar os frutos recebidos. Comemore os frutos recebidos e compartilhe a sua felicidade, Capricórnio. Compartilhe a sua felicidade. Alegre-se, né? A alegria também é um sentimento importante, tá bom? Afirme assim, sem medo. Hoje inicio uma nova etapa em minha vida. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo, tá bom? Até amanhã. Aquarianas e aquarianos, que a alegria de viver esteja contigo, Aquário, todos os dias, tá? Vamos lá para a tua leitura de tarô, Aquário, para as próximas horas. Em especial, Aquário, para essa quinta-feira, 29 de janeiro, tá? Muito bom te receber aqui no canal. Estamos hoje no modo tendências, tá? Você sabe que no modo tendência sou bem pontual no que aparece aqui. Então vamos lá. Por favor, tarô, signo de Aquário. O que é que nós temos aqui para as próximas horas? Como é que está a energia geral dos aquarianos? 8 de copas e 7 de copas. Fugindo das ilusões, não é, Aquário? Isso aqui tá uma cara de fugindo das ilusões. Ei, ó, não vai me iludir não, viu?
Não é o famoso compre dois e leve três? Não, não vou cair nesse golpe, não, sabe? Vejo muito isso aqui, viu? Esse oito de copas se remete muito a transições, né? Sabe, eu vou me desapegar aqui. Desapegar de quê? De ilusões. Por isso que eu estou falando, né? Que se você veio aqui acompanhar a previsão para Aquário, tá? Que está lidando com alguém de Aquário, uma coisa eu tenho para te dizer. Não tente enganar o aquariano agora. Não tente enganar que você não vai conseguir. Não é aquariano. Não, não engane, não. Porque assim, o aquariano sabe exatamente. Então, assim, eu falei isso para um signo e vou repetir para você. Aqui pode tá acontecendo, aquário, uma limpa emocional, tá? Assim, limpando emocionalmente aí de algumas questões, viu? Plano material, não tô falando. Oxi. Aqui é com toda certeza, ó. Arcano da morte. Com o arcano do Rei de Espadas. Ei, meu filho, aqui é um corte e uma parceria, tá? Corte uma parceria, uma ruptura, alguma coisa chega ao fim. Não quero, não aceito e não permito. Eu venho falando aqui para alguns aí, né? Que essa última semana do ano, desculpe, do ano não, essa última semana de janeiro, tá falando de cortes. E aqui, cara, com esse arcano da morte, com o arcano do rei de espadas, logo com essa espada aqui na mão, vem para cortar. Tá? Então, assim, pode ser você recusando um projeto, terminando com alguém aí alguma coisa, se distanciando de uma amizade, mas aqui tem transformação, tá? Tem dois, eu vejo muito o arcano da morte de duas maneiras. Mortes voluntárias, que é aquele tipo de morte consciente, é um encerramento consciente de algo, que é quando você é o responsável por colocar um ponto final naquilo, e a involuntária, que é quando você está dentro de um contexto, né, demitiu você e ponto final, terminou com você e ponto final. Fecharam com você, não tem como você ter controle disso. Só que com a clarificação aqui, com esse rei de espadas, eu digo que é você. Tá? Com toda certeza do mundo eu digo que é você aqui terminando alguma coisa. Ó, nove de copas, eremita, combinando muito aqui. Cara, você está mais preocupado com a sua auto felicidade. Ou tu pode estar lidando com alguém assim. Não é que lida com alguém que só pensa nela, ou você só pensa em você, mas como você está se sentindo é muito importante. O Nove de Copas é sobre isso. É uma satisfação, é uma plenitude. Eu me sinto bem estando com aquela pessoa. Eu me sinto bem, aquela pessoa se sente bem quando está comigo. Ok. Mas o que clarifica aqui é o arcano do eremita. E eremita, cara, é um arcano de solidão. Então, aqui, para alguns, a solitude, sabe, está falando mais alto. Ou você pode estar lidando com alguém, sabe, que nesse momento não está muito aí, sabe, na questão de, ai, não, quer ficar sozinha, tá bem sozinha. Tá? Tu pode estar lidando aí com alguém que tá. Se você está muito bem sozinho, a outra pessoa também está muito bem sozinha. Aqui para casais eu até vejo como maturidade. Tá? É aquele momento em que vocês estão um pouco distantes emocionalmente, mas se gostam ainda assim. Tá? Um direcionamento espiritual veio com o dois de espadas. E vou dizer uma coisa: escolha de forma consciente. Seja lá o que você tem que escolher agora, escolha de forma consciente. Tanto o oito de copas é consciente, quanto o arcano da morte aqui nesse contexto é consciente, quanto o nove de copas é consciente. Então foque nisso, Aquário. Escolhas conscientes. Afirme assim: tomo a decisão certa. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã. Peixes.
Piscianas e piscianos, vamos lá para a tua leitura de tarô, peixes, para as próximas horas. Em especial, peixes para essa quinta-feira, 29 de janeiro, tá? Muito bom te receber aqui no canal, peixes. Hoje estamos no modo tendência, tá? Para essa quinta-feira, 29. É isso mesmo, né? Quinta-feira, 29. Que bom te receber aqui, tá bom, peixes? Vamos lá, qual o recado para os piscianos para cada energia, tá? Peixes. Como é que tá a energia geral dos piscianos? Duas rainhas, né? Rainha de copas e rainha de ouros, né, peixe? Não é que peixe não tem um dia de paz, não, porque aqui não vem falar sobre isso, não. Só que essas rainhas aqui, né? Aqui é a rainha da emoção e a rainha do acolhimento, né? Então veja aqui, peixes, você acolhendo os sentimentos de alguém muito bem, tá? Ou pessoas acolhendo muito bem os seus sentimentos. A rainha de copas, ela vem com essa sensibilidade, com essa pureza, com esse cuidado, se colocar no lugar do outro, ajudar as outras pessoas. E a Rainha de Ouros é muito uma premissa também, mais toma lá da cá, sabe? Eu tô dando, mas eu também quero receber, né? Então assim, tu pode estar muito nessa vibe, beleza, eu tô aqui, né? Eu tô dando, eu quero dar, eu entendo você, eu gosto de você, mas eu quero receber do mesmo jeito, né? A Rainha de Ouros é assim. Ela não entra para perder, ela entra para ganhar, tá? Então, assim, peixe, tu pode estar muito nessa vibe, né? O povo pensa que peixes é, ai, não sei o quê. Não, o pisciano também quer receber, meu irmão, tá? Porque o pisciano, quando ele não recebe aquilo que ele está dando, ele até que permanece, ele vai tentando, mas também quando ele diz não, meu amigo, já era, tá? Se você que está vendo essa previsão não é do signo de peixes e está se relacionando com a pessoa do signo de peixes, eu já digo para você, valorize, tá? Porque quando um pisciano ele entrega o coração dele, ele entrega por completo. Agora também, se ele não receber a atenção que está dando em troca, meu amigo, você ia falar um negócio, mas eu não vou falar não. Aí você e um pedaço de é a mesma coisa, tá? Ó, três de espadas e a temperança aqui no teu campo profissional, tá? Aqui, peixes, eu vejo muito o seguinte. O Três de Espadas aparece muito como uma decepção, como uma frustração, como alguma coisa que aconteceu, sabe? Nossa, mexeu muito comigo. Tem aqui uma frustração, fazer aquilo que não gosta muitas vezes é uma frustração, tá? Só que aqui nós temos uma libertação. Por que que eu estou dizendo que tem uma libertação? Porque o que clarifica isso é a temperança, tá? Então essa temperança ela pode representar muito bem uma onda de tranquilidade, tá? Ou algum auxílio que você recebe, alguma coisa que está vindo em seu caminho, que pode sim ajudar você a resolver uma situação que de alguma forma profissionalmente, né, no teu cotidiano, vem ali trazendo para você uma sensação de tristeza, né? Porque no 3 de espadas tem essa tristeza. Além disso, a temperança é um arcano que se remete à reflexão. Ah, uma coisa deu errado, pois reflita. Ah, uma coisa deu errada, pois ó, peça ajuda, a ajuda vai vir. Então vejo muita temperança aparecendo aqui como esse plano de fundo. E principalmente, sabe, evite extremos, né? Evite extremos. Às vezes o três de espadas leva você a reações muito exageradas, né? Então é aquela questão, né? Manter o equilíbrio, evite extremos, né? É aquela questão de converse com as pessoas, né? Procure soluções. Não adianta ficar só vibrando nessa perspectiva de, sabe, pá, 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 pá. Não. Às vezes é aquela questão de que, ó, eu preciso pensar a longo prazo. Eu preciso redefinir meus objetivos.
E essa temperança, ela pode estar falando sobre isso. Às vezes uma coisa, peixes, deu errado para que você pudesse refletir. Meu colega, não é por aí que você tem que ir, não. Sabe? Eu vejo muito isso aí, ó. Não é por aí, não. Não é assim que a banda toca, não, né, peixes? Ó, 9 de copas com o arcano da lua aqui no teu plano é emocional e relacional, tá? Aí aqui, piscianos, existe uma falsa sensação de satisfação, tá? Existe uma falsa sensação de estar bem. Aqui tu tá lidando com uma pessoa, tá? Que talvez está postando foto nas redes sociais, dizendo que tá muito bem, né? No 9 de copas, ai, tá uma maravilha. Mas não tá não, tá? É uma ilusão aqui, mostrando aqui com o arcano da lua, né? Essa pessoa, ela sente sua falta. Essa pessoa sente aqui, ó, falta do que recebia de tu, né? Recebia de tu esse carinho, recebia de tu essa estrutura e agora não tem mais, né? Aí fica pintando aí, né, de que essa pessoa tá bem, mas não tá. Como também aqui pode envolver piscianos que acham que a outra pessoa tá bem quando não tá, viu, peixes? Ah, essa pessoa não tá mais comigo, ela deve estar mil maravilhas. Não, não tá não, tá? Viu? Eu vejo muito isso aqui. Então, tu pode estar ali ficando um pouco atento com relação a isso aí nas próximas horas, tá? Ó, direcionamento espiritual com o 10 de espadas. E a mensagem aqui ela é clara com o 10 de espadas. Peixes, foque no seu legado. Foque no que você já construiu, sabe? Não se autossabote, não permita que emoções de ilusão ou problemas, sabe? Ah, foi um mau dia que eu tive, ah, eu perdi tudo. Não, peixe, perdeu não. Ah, eu estava comprometido com uma coisa na minha vida, com aquela meta, e a meta não foi batida. Calma, mano, tu já construiu muita coisa, tá? Então, piscianas e piscianos, afirme assim. Reconheço a minha força. Afirme. Reconheço a minha força. Deixa aqui nos comentários esse mantra, que eu vou deixar aquele coraçãozinho que eu sempre deixo. Até amanhã.